Fala família, beleza? Tranquilo? Tô chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio. Aqui Amor, por aqui seu brother Mário Alves. Sonoeio agora 1h40 da manhã do dia 30 de julho de 2025 e hoje é dia de Copa do Brasil, CSA e Vasco no estádio Rei Pelé pelas oitavas de final, primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. Vamos lá então, além da gente falar dos números desse confronto, vamos falar também sobre a volta do quadro Comentando os Comentários. Alô, Márcio Marcinho, diretamente de Balneário Camboriú, Santa Catarina, marcando aqui a volta do quadro Comentando os Comentários. Então, vou rolar a vinhetinha, solta a vinheta e eu volto já já trazendo tudo isso e muito mais, claro, só para você. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, família, voltando por aqui, Mário Alves, sonoinho depois da nossa vinhetinha. Agradecendo a você que está aqui ligado no nosso vídeo, curtindo o nosso trabalho, valeu demais. Você que está se inscrevendo, show de bola. Se você não está inscrito, inscreva-se, aperte o sininho, aquela parada toda e não perca nada do que rola por aqui, beleza? Tranquilidade? Agora 1h40 e tal, hora certa para você, 1 e pouco, essa parada aí. Beleza, gente? Olha, antes da gente entrar aí para falar sobre o número, né, os números do confronto, todos os confrontos na história, foram 13, tá? Já adianto, foram 13 até agora entre Vasco e CSA, Série A do Brasileirão, Série B e também Copa do Brasil. Inclusive, teve um eliminando o outro aí na Copa do Brasil, tá ligado? Não, eu vou te contar já já. Eu quero fazer o seguinte, botar aí pro meu amigo, meu irmão, vascaíno, meu brother, Márcio Marcinho, lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, a volta do quadro Comentando os Comentários. Vamos nessa. Vinhetinha pintando aí. Comentando os Comentários. Muito bem, depois da nossa vinhetinha do quadro Comentando os Comentários, na tela para você o comentário do Márcio Marcinho, lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que está inscrito aqui no canal desde os primórdios, né? Já há quase 5 anos. Valeu, Márcio! Estou na tela para você, olha. Claro, vou explicar aqui rapidamente. O quadro Comentando os Comentários é baseado no vídeo anterior. Quando eu acho um comentário maneiro, aí eu trago e coloco na tela, dentro do quadro, obviamente, para dar aquela moral para quem comentou. E isso acontece no vídeo seguinte, né? Claro, o cara comenta e aí no vídeo seguinte a gente vem com o quadro Comentando os Comentários. Beleza? Então vamos lá. Márcio Marcinho, baseado no meu vídeo anterior, que eu brinquei, né, dizendo que o árbitro da partida entre Internacional e Vasco, 1-1, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, né, a última até então, né, a 17ª, se eu não me engano. Eu disse que o árbitro Flávio Rodrigues faria um bico como árbitro, ele seria médico do SUS, já que ele olhou para o Léo Jardim e disse que o Léo Jardim não tinha nada, estava bem, assim como fazem os médicos do SUS, claro que não são todos, né, apenas uma brincadeira. Aí o Márcio, sabiamente, mandou isso daqui, ó. Médico de SUS e perito do INSS. Se a pessoa estiver respirando, daí não tem nada. Então foi muito maneiro esse comentário do Márcio Marcinho. Então eu trouxe aqui para o quadro Comentando os Comentários. E eu me amarro em fazer esses quadros, né? Botar a vinhetinha, aquela parada toda. Essa parada, valeu? Então se nesse vídeo tiver um comentário maneiro, provavelmente ele virá no próximo vídeo, também no quadro Comentando os Comentários, beleza? Valeu, Márcio, forte abraço. É o carro do like passando na sua rua. Sonoio. Muito bem, agora sim a gente vai falar sobre os números da história de Vasco e CSA, CSA e Vasco, que nessa noite, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, Maceió, capital alagoana, se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, é o primeiro jogo. Então vamos lá então, que seja uma vitória do Vascão, misericórdia. Tá difícil, hein? Olha, ao longo da história foram, até então, 13 jogos oficiais, com muito equilíbrio, tá? 5 empates e 4 vitórias para cada lado. Só há um desequilíbrio na questão dos gols marcados, né? O Vasco marcou 21 vezes, já o CSA marcou apenas 15. Essa parada aí, agora passando na tela para você. Aí, competição Série A. Nenhuma vitória do CSA,
3 empates e 2 vitórias do Vasco. Na Série A, o Vasco está invicto contra o CSA. 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Pela Série B, foram 4 confrontos, 2 vitórias do CSA, 1 empate e 1 vitória do Vasco. Então, uma ligeira vantagem para o time alagoano. Já na Copa do Brasil, foram 4 jogos, com 2 vitórias para o CSA, 1 empate e 1 vitória para o Vasco. Também aí uma ligeira vantagem para o time de Alagoas. Bom, e essas duas equipes fizeram suas 2 últimas partidas oficiais lá em 2022. Na partida de ida, primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, naquela oportunidade, em São Januário, o Vasco ganhou pelo placar de 1-0. E aí no segundo turno, 25ª rodada, lá em Alagoas, Maceió, capital, Rei Pelé, aquela parada toda, o CSA se vingou e meteu 2-0 no Gigante da Colina. Muito bem, família, agora a gente vai fechar o vídeo falando sobre os confrontos acontecidos pela Copa do Brasil, que, aliás, é o jogo dessa noite, né? Copa do Brasil, 8ª de final. Bom, lá no ano de 1992, primeiro confronto pela Copa do Brasil entre essas duas equipes, o CSA contra o Vasco, lá em seu estádio, empatou em 3-3. E aí, na partida de volta em São Januário, o CSA surpreendentemente meteu 1-0 no Vasco e eliminou a equipe Cruz Maltina naquela época. Então, eliminação do Vasco, classificação do CSA. E aí, 10 anos depois, a terra gira, né? Dizem que ela não gira, da cambalhota. Então, 10 anos depois, um novo confronto entre ambas as equipes pela Copa do Brasil. E aí, primeiro jogo, 2-0 CSA no estádio Rei Pelé, estádio dessa noite, né? Também, palco do jogo dessa noite. 2-0, e aí o CSA partiu para o Rio de Janeiro, achando que passaria, claro, meteu 2-0 no primeiro jogo, mas então 4-0 para o Vascão, e aí o Vasco se vingou, eliminando o CSA da competição e avançando de fase. E eu me despeço por aqui, desejando sorte ao nosso time fraco, nosso elenco horroroso, que é o Vasco, infelizmente, né? Mas sou vascaíno, vou torcer pela vitória. E a gente espera comemorar aí Claro, ainda não vai definir quem vai passar de fase, é o primeiro jogo apenas, o jogo de volta, São Januário, semana que vem, e a gente vai estar torcendo para que o Vasco faça uma boa partida e vença. Se não fizer uma boa partida, que pelo menos vença, né, cara? Para ir mais tranquilo para o jogo de volta na semana que vem. Valeu, família, forte abraço. Por aqui, Mário Alves, Sonoio, canal Vasco Rádio, aqui amor. Até a próxima ou até nunca mais.